Seja bem-vindo ao Direitologia. Hoje nós trataremos do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. É um artigo pequenininho, mas causa muita confusão. E é, claro, um artigo muito importante. Então, sem mais delongas, vamos lá para os nossos slides. Aqui nós temos a falsidade ideológica. Artigo 299 vai dizer o seguinte. Primeiro, vamos já identificar aqui, isso aqui. Ideológica. O que isso significa? Significa que a falsidade aqui, ela não é formal, ou seja, não é o documento em si. Eu não falsifico o documento. Eu falsifico o conteúdo que estará dentro desse documento. Por exemplo, já vou começar com um exemplo. Se eu chego e vou tirar o meu RG, e aí uma nova via, a segunda via do meu RG. Eu chego lá no local e dou dados falsos, o documento vai sair formalmente verdadeiro. Porém, o conteúdo dele é falso. Isso que é falsidade ideológica. Mas vamos lá para o artigo, porque vai facilitar aqui na hora que a gente decorrer sobre ele. Então vamos lá. O que é essa falsidade ideológica? É omitir em documento público, isso aqui é importantíssimo, ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Isso aqui também é importante. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Muitas informações importantes e nós falaremos de cada uma delas, mas vamos terminar a leitura dele. Aqui nós temos a reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento ele é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de 500 mil réis a 5 contos de réis, claro que isso é atualizado, se o documento ele é particular. Aqui é importante a gente já dizer o seguinte, se a pena mínima é de 1 ano, tanto aqui do documento público como aqui de documento particular, então cabe suspensão condicional do processo previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Parágrafo único vai dizer: se o agente ele é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, não basta apenas ser funcionário público, tem que se prevalecer do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Eu já falei em vídeos anteriores, mas isso aqui é fácil de você calcular. Vamos supor que a pessoa aqui, pena de 1 a 5 anos, ela foi condenada a 1 ano, pena mínima. 1 ano são 12 meses. Se eu tiver o caso de aumento de pena aqui de 1/6, você vai fazer o seguinte, vai multiplicar isso aqui por 1/6. 12 vezes 1, 12, dividido por 6, vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Ou seja, você tem aqui 2 meses. Você tinha sido condenado a 1 ano, 12 meses, você teve um aumento de 1/6, sua pena vai para 14 meses. Vulgo 1 ano e 2 meses. Beleza? Só para relembrar. Agora vamos lá falar a respeito de cada detalhe desse artigo aqui. Primeira pergunta, cabe sursis? Cabe, nós já falamos que cabe sim. Quando a pena mínima é 1 ano, cabe sursis. O sursis está lá no artigo 89 da Lei 9.099. Qual é o objeto jurídico aqui? Ou seja, o que é protegido por esse artigo? Aqui, como nos outros que nós já vimos, é a fé pública, especialmente a genuidade e veracidade dos
documentos. Sujeito ativo, qualquer pessoa, qualquer um pode praticar esse crime. Sujeito passivo, primeiramente, é o Estado e, posteriormente, a pessoa, porventura, prejudicada. Tipo objetivo, ou seja, quais são as condutas aqui que você não pode praticar? Omitir declaração que dele devia constar. Depois, inserir. Então, o omitir é você não falar nada. Inserir é você colocar ali o quê? Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Ou fazer inserir. Fazer inserir é você falar para alguém para que ela insira. Então, se você tiver, de novo, num ambiente público, querendo tirar a sua segunda via do seu documento, o RG, por exemplo, igual eu dei o exemplo no início, você está falando os seus dados falsos, a pessoa está inserindo. Então, mesmo que não tenha sido você que inseriu de próprio punho, você fez alguém inserir essa informação falsa. Então, você também vai rodar. Então, fazer inserir, declaração falsa da mesma forma ou diversa da que devia ser escrita. Se ambos sabiam, ou seja, tanto você como a pessoa que está inserindo para você, ambos responderão pelo mesmo crime. É a regra do artigo 29 do Código Penal, que traz a questão do concurso de agentes. Não veremos isso agora, mas só para você saber que se ambas as pessoas aqui souberem, ambas responderão pelo mesmo crime. Para configurar esse crime, é indispensável que, primeiro, que a falsidade seja capaz de enganar alguém. Se você tem algo ali que não vai enganar ninguém, você tem o crime impossível do artigo 17 do Código Penal, você não responderá. Então ela tem que ser apta ela tem que ser capaz, apta para enganar um sem números de pessoas aí. Segundo ponto, tem que ser fato juridicamente relevante. Ou seja, mentir a idade do irmão para poder usar um brinquedo num parque ou entrar numa festa, numa matinê, por exemplo, não configura o crime, porque isso não é relevante para o direito penal. E a terceira coisa indispensável é que há o especial fim de agir. Ou seja, como nós vimos no caput, não basta você apenas falsificar essa documentação, você tem que ter um objetivo. Ou seja, você fazer tudo isso aí com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então você tem que ter esse fim aqui. Se você não tem esse especial fim de agir, não configura o crime do artigo 299. Continuando, é necessário o dolo, não é punida a conduta culposa, aqui não existe, né, a modalidade culposa nesse crime. Consumação, ela ocorre no momento em que você inserir ou omitir. Então, temos aqui um crime formal, independe do dano. Então, se a pessoa inseriu ou omitiu, dado falso, já era, já vai responder. E tentativa, é cabível? Sim, na modalidade aqui do inserir. Se a pessoa ela é flagrada inserindo e não termina, ou seja, ela teve ali a sua conduta interrompida por vontade alheia e não dela, ela vai responder sim pela tentativa. Crime fim, como sempre, ele vai absorver, como sempre não, como esses crimes que nós estamos tratando aqui, né, para não ter dúvidas. Então, crime fim, ele vai absorver o crime meio. Ou seja, eu pratiquei a falsificação ideológica para cometer outro tipo de crime. Eu vou responder só por esse outro crime aí que eu estava pretendendo praticá-lo. Ou seja, se eu fiz aqui a falsidade ideológica para praticar estelionato, eu vou responder pelo estelionato. Da mesma forma,
Se eu pratiquei a falsidade para fazer uso do documento falso, eu vou responder pelo uso do documento falso. Da mesma forma, descaminho, da mesma forma, crimes tributários. Aqui nós entramos numa parte muito importante, que é essa questão do confronto. É isso aqui que os examinadores de concursos vão querer te pegar, porque é aqui que causa confusão. Você tem que estar preparado para isso. Então, percebam algumas coisas importantes aqui. Vou colocar aqui de azul, para diferenciar. Não, de amarelo. Não tem amarelo aqui? Vai de azul mesmo. Olha lá. Se essa falsidade ideológica ela incide sobre documento que deva fazer prova perante a Previdência Social, você não responderá pelo artigo 299, e sim pelo artigo 297, parágrafos 3º e 4º do Código Penal. Outro confronto. Se o fim, ou seja, o objetivo da minha falsificação ideológica é sonegação de contribuições previdenciárias, poderá haver absorção tanto pelo artigo 337-A do Código Penal, quanto pela Lei 8.137 de 90, nos seus artigos 1º e 2º. Se a minha falsificação ideológica ela é para fins eleitorais, eu vou responder pelo artigo 350 do Código Eleitoral. Importante esse item 4 aqui também, ó. Se a pessoa ela registra filho alheio como próprio, sabendo disso, claro, ela tem que ter o conhecimento, ela responderá pelo artigo 242 do Código Penal e não pelo 299. Se a falsidade ideológica ela é para fraudar a fiscalização ou investidor de títulos ou valores mobiliários, o crime será o do artigo 9º da Lei 7.492 de 86. E por fim, se a falsidade ideológica ela é feita por funcionário público em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, o cidadão responderá pelo artigo 66 da Lei 9.605 de 98. Tudo isso aqui você tem as especialidades, ou seja, você tem crimes específicos para condutas específicas. Então, o que foge disso aqui cai tudo no 299, beleza? Agora, se tem conduta específica e tem tipificação específica, responde, claro, pela específica. Alguns exemplos da incidência do artigo 299. Nós temos a Lei de Execuções Penais, que lá no seu artigo 130 diz o seguinte: constitui o crime do artigo 299, eles já deixam claro, do Código Penal, declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Sabe aquele esquema do preso que ele declara estudo ou trabalho para conseguir a redução da pena dele? Essa remissão? É isso. Então, se ele declara isso falsamente, ele vai responder pelo artigo 299. Você mentir a idade no seu RG para conseguir alguma vantagem, você responderá pelo 299. Você mentiu o nome em documento para se esconder, também você responderá pelo 299. Você mentir ou omitir sobre doença na hora de você tirar ou renovar a sua carteira nacional de habilitação, você também responderá pelo 299. Qual é a vantagem aqui? Às vezes eu tenho um problema de vista que eu preciso dirigir de óculos, mas eu não quero usar o óculos, então eu minto, eu falo que eu não tenho problema de vista, sendo que tenho um grave problema de vista. Então eu vou responder pelo artigo 299. Você mentir em declaração de pobreza, comprovante de residência, claro, sempre com o fim de obter alguma vantagem, você também responderá pelo 299. Por fim, você passar dados falsos na emissão de passaporte, você também responderá pelo artigo 299. O passaporte, ele será formalmente legítimo, porém o documento dentro dele será falso, por isso falsidade ideológica. E claro, aqui nosso crime ele é de ação penal pública incondicionada, independe de representação ou queixa-crime. Agora vamos passar rapidamente pelo parágrafo único que diz que nós já lemos anteriormente, mas só para refrisar, se o agente ele é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento
de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Eu coloquei esse parágrafo único aqui novamente, porque eu queria tratar desse tema aqui, porque ele é importante e tem algumas coisas, algumas pegadinhas aqui que eles podem querer te pegar. Então, olha lá. Então, cuidado com a questão do assentamento de registro civil. Por quê? Porque a Lei 6.015, de 73, ela mostra quais são esses documentos do assentamento de registro civil. Tome muito cuidado aqui, porque se o agente ele faz inscrição de nascimento inexistente, registrou alguém que na verdade não nasceu, ele responderá pelo artigo 241 do Código Penal e não pelo artigo 299. Aqui nós temos aqui de novo o princípio da especialidade. Atenção de novo, atenção com a questão da prescrição. O artigo 111 do Código Penal ele vai dizer que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 4, nos crimes de bigamia e nos de falsificação, isso que interessa para nós aqui, de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, ele começa a correr a prescrição da data em que o fato se tornou conhecido e não da data em que foi praticado o crime. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a pegadinha monstra para te derrubar. Esse detalhe de concursos de pessoas também ele é importante, por quê? Porque a declaração perante o registro civil, no caso, as testemunhas, elas só respondem pelo artigo 299 se elas souberem que o declarado ali é falso. Nesse caso, delas saberem, elas responderão aqui como partícipes no crime. Elas têm participação, então elas vão responder. Agora, é importante dizer que as testemunhas, elas são testemunhas da declaração que está sendo feita e não do fato declarado. Então, você está ali sendo testemunha do que a pessoa está falando. Então, você vai, eu testemunhei que ele falou isso mesmo. Não do fato em si. Você não tem essa obrigação de saber se aquele fato que ele está falando ele é verdadeiro ou não. Mas, se souber, aqui no caso você vai ter a pena do caput do artigo mais 1/6 da pena. Por fim, aqui um exemplozinho de jurisprudência para a gente fechar. Declaração falsa de endereço em declaração cadastral não é falsidade ideológica. Sabe quando você vai fazer, aquelas pessoas ficam te enchendo o saco para você fazer um cartão de crédito, por exemplo? Você chega lá numa loja, num supermercado, a pessoa vem, faz aí o cartão da loja, você de saco cheio, mas acaba querendo fazer, vai. Aí você fala ali endereço que não existe, ou endereço que não é seu. Nesse caso, você não responderá pelo artigo 299. Afinal, não é um fato juridicamente relevante. Beleza? Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários. E, se você ainda não assistiu os últimos vídeos, não se esqueça de sair do canal aqui sem antes assisti-los. Está aí do lado, é só clicar que já vai diretão. Beleza? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!